Fala galera, estamos começando o nosso BrumaCast, podcast oficial aqui de Brumadinho. Pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, né? Para o YouTube sempre entender que você gosta dos nossos vídeos e te entrega o nosso conteúdo, tá bom? E se você deseja ser um apoiador, um patrocinador deste canal, entre em contato com a gente através do direct do Instagram e vamos enviar para você o portfólio do patrocinador. E se você precisa, né, mexer no seu carro, comprar peças para o seu carro, procure a MF Autopeças, tá bom? Peças e acessórios. Eles são expert nisso aí. O contato deles vai ficar aí na descrição do vídeo, tá? E também tá no nosso canal lá do Instagram, na parte de apoiadores, tá bom? Desde já. Hoje a gente tem muita história para falar aqui, são assuntos delicados, né? E acredito que vai ser de grande importância na vida de muita gente, né? E hoje a gente está recebendo aqui a Associação Avabrum, né? Estamos aqui com a Josi e com a Nayara, né? Presidente da associação, e elas vão contar um pouco da história delas e também vai falar sobre a associação, né? É um prazer receber vocês aqui. Boa noite. Boa noite. E como é que começou a sua história, Josi? Bom, eu sou Josiane Mello, eu sou engenheira civil e desde 2004 eu trabalhava na mina de Córrego do Feijão, na Vale, né? Durante alguns anos eu trabalhei em outras minas, mas desde em 2017 eu voltei para a mina de Córrego do Feijão e lá trabalhava até o dia 25 de janeiro de 2019. Né? Naquela semana eu estava de férias e é por isso que eu ainda estou aqui, né? Por isso que eu não virei uma das vítimas. Mas eu acabei perdendo toda a minha equipe de trabalho, né? Que a gente trabalhava há mais de 10 anos juntos. E também eu perdi a minha irmã, Eliane Mello, que estava grávida de 5 meses. Ela trabalhava numa empresa terceirizada, tinha menos de 8 meses que ela estava atuando ali na mina de Córrego do Feijão. E, infelizmente, ela não teve essa mesma sorte ou azar, não sei, que eu. E ela é uma das vítimas do rompimento da barragem da Vale aqui em Brumadinho. Ah, tá. Boa noite, meu nome é Nayara. Hoje estou como presidente da Avabrum. No dia 25 de janeiro, eu perdi meu esposo, Everton Lopes Ferreira, de 32 anos, e perdi meu cunhado, Tiago da Silva Barbosa, de 30 anos. E vários outros colegas, né? Inclusive o Tiago tinha um irmão também que estava lá também, um outro cunhado. E vários amigos, porque era a letra do meu marido e eu conhecia a maioria das pessoas do meu convívio, que estava, inclusive, um deles almoçou comigo na quarta-feira, o Anísio, que era muito amigo do meu marido. E desde então nós estamos aí na luta, né? Por justiça, encontro, memória. E é um caminhar árduo, mas que nós resolvemos colocar nossa dor no bolso e fazer essa luta. É muito difícil, né, a gente falar, né, desse dia, né, em si, porque diversas pessoas perderam, né, igual vocês duas, perderam pessoas muito importantes, e também amigos, familiares e tudo. E assim, eu sei que é difícil falar sobre esse dia, mas como é que aconteceu esse dia? O que ocorreu nesse dia, assim? Então, foi um dia muito diferente, na verdade, porque aconteceu coisas que eu não sei explicar exatamente ainda, mas aconteceu coisas que não era de rotina de acontecer. Meu marido levantou, já estava atrasado, era 6h30, geralmente pegava o ônibus 6h pouco, 6h pouco, e ele levantou, já estava atrasado. Ele me abraçou, colocou a cabeça no meu peito e ficou ali por um tempo, por uns minutos. E aí eu até brinquei com ele assim: nossa, Thomas, você já está atrasado, o que está acontecendo? Ele falou: não, deixa eu quietinho aqui. Eu falei: você já está atrasado, você vai ter que ir de moto pro serviço. Ele falou: não, vai dar tempo. Aí beleza, aí ficou uns minutinhos comigo ali, geralmente ele levantava, nem me acordava, mas esse dia ele me acordou. E aí ele foi pro outro quarto, trocou de roupa, aquela coisa toda, e saiu. Quando ele saiu, eu tive a impressão que ele estava saindo com uma mala.
E é a última impressão que eu tenho do meu marido, que ele estava saindo com uma mala na mão. Eu lembro até que era uma mala, aquelas malas, não malas de viagem, mas umas malas compridinhas que as pessoas têm, preta e verde. E aí eu pensei comigo assim, mas por que meu marido tá saindo com uma mala? Beleza. E passou as horas, eu levantei por volta de umas 9 horas, meu marido gostava muito de pudim. Era o doce preferido dele. Falei, vou fazer um pudim pro Tom. E geralmente eu sempre ligava pra ele no horário de almoço, essas coisas, mas essa sexta eu não liguei. E aí fiz o pudim bonitinho, coloquei o pudim no forno. Na hora que eu coloquei o pudim no forno, eu escutei a vizinha gritando com a outra. A barragem da Vale rompeu. Só que aí eu pensei assim, não deve ter sido aqui em Brumadinho não, né? Porque assim, eu trabalhei em 2012 no laboratório da Vale e inclusive andei em cima da barragem. Entendeu? Essa aqui rompeu, andava em cima da barragem. Então assim, jamais passou na minha cabeça acontecer uma coisa dessa dentro daquela mina. Jamais. E se os funcionários sabiam, que eu acredito que eles sabiam, eles não falavam, né? Até mesmo para não preocupar a gente. Porque, por exemplo, meu marido era um cara muito feliz. Muito feliz, só vivia sorridente. Na quinta-feira, quando ele chegou do serviço, ele chegou muito triste. Ele chegou muito triste e eu falei com ele assim, meu marido, o que aconteceu lá na Vale que você chegou nessa tristeza toda? Ele falou, não, Nayara, vê lá, não aconteceu nada não. E eu já fiquei com aquilo na cabeça, mas deixei quieto. Então, assim, realmente eu acredito muito que eles já estavam por dentro, que estava acontecendo alguma coisa, mas para não preocupar a família, eles ficaram calados, entendeu? E aí a minha vizinha me chamou e me perguntou se meu marido estava em casa. Eu falei, não, ele está trabalhando. Nayara, a barragem da Vale rompeu. Eu falei assim, o quê? Aqui em Brumadinho? Foi, Nayara, lá em Feijão. Liga pro Tom. Aí eu corri pra dentro lá de casa e liguei, mas aí o telefone já não chamou mais. Aí tinha, né, vários amigos meus lá e eu fui ligando, cada hora eu ligava pra um e um me atendeu. Inclusive um sobrevivente, Marco Antônio. E aí ele falou comigo assim, Nayara, ora, porque o armazém onde meu marido trabalhava, o armazém foi embora. E a gente não tem notícias de ninguém. Aí eu já senti que já não dava mais, porque eu conhecia a área. A minha esperança era porque lá tinha alguns pneus de fora de estrada, que era muito grande. Então, assim, talvez poderia ter entrado dentro de um pneu e ter, né, saído rolando, não sei. Ou poderia ter passado para a mata, mas aí entrei em contato com um cara que tirava o meu marido, e aí ele falou comigo assim, Nayara, não tem condição. Se o armazém foi embora, com certeza não tem condição. Ou eles morreram, ou eles correram para algum lado, mas para a mata não foi, porque tinha uma rede que impedia eles de correr para a mata. E aí o coração já entristeceu e, assim, foi terrível, porque além, né, de eu estar na situação de esposa perdendo marido, a minha irmã era noiva, era namorada, ia noivar com o Tiago, meu cunhado. Então, assim, eu não sabia o que eu fazia. Se eu preocupava, se eu chorava, se eu né, vivia aquele luto, ou se eu cuidava da minha irmã, que estava passando por um processo depressivo e que eu tinha que cuidar dela. Porque eu não poderia dar essa notícia para ela de uma vez. Uma pessoa que está passando por um processo, né, de depressão não poderia. Então, assim, foi muito perturbador esse dia 25 na minha vida. Nossa, Deus. Muito perturbador. No meu caso foi assim, bem atípico, né? Eu estava uma semana de férias, então os meus 2 sobrinhos vieram para passar a semana com a gente. E aí, um dia anterior, a gente saiu, né, com a minha irmã, comemoramos, né? Ela estava muito feliz com a gravidez. Tinha pouco tempo que ela tinha aceitado, né, que estava grávida. E tinha aceitado que era uma menina, porque o sonho dela era ter um menino. Ela gostava muito de cavalgada, então ela queria um menino para poder acompanhá-la nesses eventos. E aí ela tinha aceitado a ideia, né, que era uma menina, e ela estava super feliz, os meus sobrinhos. E no outro dia, na sexta-feira, a gente acordou e a gente ia passar um dia, né, no Hotel Fazenda. E a gente insistiu muito com ela para ir com a gente. Mas ela, muito responsável, falou assim, não, eu não posso deixar de ir trabalhar, né, daqui a pouco eu vou precisar entrar de licença, eu preciso ir. E nós deixamos ela no ponto de ônibus para poder pegar o transporte para Córrego do Feijão e nos dirigimos para esse Hotel Fazenda.
E logo quando a gente chegou nesse Hotel Fazenda, a gente tava procurando questão de saber como que ia ser o almoço, essas coisas todas. Eu até mandei uma mensagem para ela que eu vi uma vaquinha andando e amamentando um bezerrinho. E aí eu filmei esse vídeo e mandei para ela e falei assim: aonde a vaca vai, o bezerrinho vai atrás. Assim também vai ser com a Maria Elisa. Né? Em todo lugar que você for nessas festas de cavalgadas, a Maria Elisa vai com você. Tanto que a gente já tinha, né, as roupinhas de newborn, né, de cavaleiro, né, para nenenzinha se vestir de cavaleiro para tirar as fotos quando ela nascesse. Então, quando deu mais ou menos 12h40, eu recebi uma ligação no meu telefone de um amigo dela falando assim: ô, Josi, você falou com a Naninha hoje? Eu falei, era umas 10h30. Aí, falei assim, olha, eu falei com ela, era 12h15, ela já tinha terminado o almoço, mas a barragem se rompeu e eu não tô conseguindo falar com ela. Barragem? Que barragem? Porque, como a Nayara falou, a gente trabalhava lá e a gente passava de carro em cima da barragem. Né? A minha sala era abaixo da barragem, então, frequência, eu passava em cima da barragem. Então, assim, como a barragem era desativada desde 2015, na nossa cabeça, quem trabalhava lá e não era ligado a esse setor de geotecnia, a gente acreditava que a barragem era seca, né, e que estava desativada. Então, assim, não conseguia entender qual barragem que tinha se rompido, né? Mas imediatamente a gente entrou no carro e fomos para a mina de Córrego do Feijão. E no caminho eu comecei a ligar para todo mundo que trabalhava comigo. E ninguém me atendia. E eu fiquei muito brava que eu ligava para o meu chefe, o Zilber, ele estava me substituindo numa reunião em Feijão, porque eu estava de férias. E aí eu comecei a ficar muito brava, que ele não me atendia. Uhum. Né? E eu ligava para todo mundo, ninguém me atendia. E quando eu cheguei, eu deixei minha família ali no Jardim Canadá, e eles foram para casa de uma outra irmã, e fui em direção a Córrego do Feijão. Eu até hoje não sei como eu fiz esse trajeto, eu lembro de chorar muito, gritar muito. E eu lembro que as pessoas em Casa Branca, quando eu passei, as pessoas se assustavam como eu estava, né? Porque eu estava gritando dentro do carro. E quando eu cheguei em Córrego do Feijão, e que aquela confusão, aquele cenário de guerra, aquela confusão de gente, polícia, bombeiros chegando, e aquela coisa toda, eu comecei a não entender o que estava acontecendo e não tinha gravidade. Então, eu desci até onde que a mancha da lama passou, e aí sim que eu fui começar a compreender a dimensão das coisas. Eu olhei, eu vi a portaria, mas eu não vi o restaurante, eu não vi o armazém, eu não vi o escritório, eu não via os prédios, né, os galpões industriais. Então, foi aí que eu comecei a perceber a dimensão da questão. Só que, na minha cabeça, as pessoas tinham conseguido fugir. Né? Porque em outubro de 2019, a Vale treinou... 2018. A Vale treinou os funcionários para, caso tivesse um rompimento de barragem, as pessoas teriam 15 minutos para correr caso a sirene soasse. Uhum. Né? E a gente acreditava naquilo, né? Ou seja, já era uma mentira da Vale, mas a gente, como empregado, a gente acreditava que a gente estava no lugar mais seguro do mundo. Porque era uma empresa que mandava as pessoas embora se passassem fora da faixa de pedestre. Então, para nós que não éramos da área da geotecnia, a gente acreditava que estava no lugar mais seguro do mundo. Quantas vezes a gente falou assim, olha, se lá em Mariana, em 2015, fosse a Vale a dona, né, dona geral, não coparticipante, jamais teria acontecido. Né? Então, assim, a gente realmente acreditava que a segurança era primordial para a Vale e que a vida estava em primeiro lugar. Né? Então, foi virando aqueles dias, aquele cenário de guerra. Nossos familiares foram se dividindo, uns iam para o hospital, João 23, os outros iam para o ML, né? Aquela confusão toda. E foi assim nos 30 dias seguidos. Né? A gente não teve informação nenhuma da Vale, a gente não teve informação nenhuma de nenhum órgão de justiça. Né? As únicas informações que a gente recebia eram as informações da mídia ou informações que as pessoas colocavam no WhatsApp. Especulativo, né? Especulativo. Então, quando foi mais ou menos no finalzinho de fevereiro, o Ministério Público do Trabalho fez uma reunião aqui na Câmara Municipal, já para começar a falar de processo de indenizações trabalhistas.
né? A gente ainda estava sem informações nenhuma dos nossos. Tinham 197 pessoas ainda desaparecidas, né? A gente estava ali desesperado por informações. E aí chegou uma pessoa de um movimento social e falou assim: olha, vocês precisam fazer um ofício para terem direito de receber informações diretas do Corpo de Bombeiro, da Polícia Civil, do ML. E sim, a gente fez. Juntou eu, a mãe de uma vítima, que é a Andressa Rocha de Mário Campos, o Sérgio e mais 2 irmãs de vítimas. A gente fez um ofício, foi lá no Ministério Público, entregou para a procuradora Lanchotti, acho que na época ela era responsável por isso. E 10 dias depois a gente teve nosso primeiro contato com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Civil para começar a entender como estavam sendo as buscas, como estavam sendo os encontros, para ajudar a arrecadar documentação, radiografias, exames, né, de boca, para poder auxiliar no encontro e identificação dos corpos, né? Então, a gente nunca foi procurado pela Vale, né? E a gente continuou essa luta, sabe? Toda quarta-feira a gente se reunia no Aurora, a gente tinha as informações do Corpo de Bombeiro, a gente passava informações para eles também, tipo, rastreava telefone, a gente mandava para eles: olha, a última conversa dela do WhatsApp foi assim, a pessoa tinha tatuagem ou não tinha, a gente repassava para os bombeiros, né, para ajudar na questão da identificação. E aí a gente começou a entender que as pessoas, elas foram mineradas. O que estava sendo entregue para as famílias eram segmentos corpóreos. Então, para a gente foi muito difícil entender o que é um segmento corpóreo. A gente achava desrespeitoso quando os bombeiros de ML falavam isso. Mas os nossos realmente foram processados, né? Então, assim, muitas famílias enterraram coisas insignificantes, né? A funerária que estava no controle na época, ela chegava a oferecer sacos de areia para colocar no caixão, para as pessoas serem enterradas. Para disfarçar. Né? Para os familiares não entender. Porque, assim, né? Uma mãe descobrir que um filho foi enterrado com uma mão, né? Teve que mudar as leis. Mudaram as leis. Uma lei, porque antes você, para você enterrar, você tinha que considerar um corpo. Era mais de 60% para considerar um corpo, né? Mas aí, diante desse rompimento da Vale, eles teve que mudar, porque o que estava encontrando era muito significativo. Era uma mão, um dedo, um pé, uma perna. Então, assim, ir para uma mãe, uma esposa, um filho saber disso é muito complicado. Então, os responsáveis pelos corpos, às vezes não queriam passar isso para seus familiares. Nem e aí saber como que estavam os corpos, né? Para evitar esse trauma. Mais um trauma. Né? Então, a gente foi se reunindo com os bombeiros, entendendo. A gente ficava tão bitolado que a gente fazia gráfico, sabe? Tal dia encontrou tantos segmentos, tal dia encontrou tantos segmentos. Ah, os bombeiros estão nessa mancha. Eu mesma, minha irmã, não tinha sido encontrada. Ela foi encontrada 69 dias depois. E mesmo assim, eu lembro direitinho que na primeira reunião dos bombeiros, eu já sabia onde ela estava, né? Porque alguns sobreviventes me relataram que ela tinha entrado numa Duster. Ela estava em frente à barragem. No vídeo do rompimento da barragem, dá para ver o carro dela. Então, assim, não tinha nenhuma frente dos bombeiros ali, naquela região. Né? Então, acho que assim, eu mostrei aquele vídeo tantas vezes para os bombeiros que eles designaram, né, uma equipe de bombeiros para aquela região. Né? E depois de uns 10 dias que foi designada essa turma de bombeiros lá, a gente encontrou a minha irmã com 69 dias depois. Né? Muito tempo. Ela estava bem preservada ainda, né? O minério ele conservou muitas características dos corpos, então ela foi reconhecida por digital. Né? Então, a gente passou por várias sequências de buscas, né? Teve 8 estratégias de busca dos bombeiros. A primeira foi o tateamento, né? Que ficou muito conhecido quando os bombeiros usavam uma madeirite para, tipo, surfar na lama para encontrar os corpos que estavam ali emergentes. Depois teve o uso de maquinário. Depois teve o uso de cachorro para poder sentir o odor característico, né? E facilitar as buscas. E depois, nós, familiares, participamos também da construção dessa 8ª estratégia de busca, que hoje ela é uma estratégia mecanizada, né? Nós fizemos vários testes. Eu lembro que eu fui no açougue e peguei osso de vaca. A gente fez os testes numa esteira, né, da Vale, que é onde processava o material.
misturamos com o rejeito, com esses ossos, para ver se a gente conseguia passar, né, nos equipamentos de beneficiamento mineral, para ver se a gente conseguia identificar esses ossos. Né? Hoje, a 8ª estratégia é assim. Né? Então, assim, a gente foi acompanhando tudo de muito perto. Né? Todos os encontros, como que estava a evolução. E aí, uma das nossas companheiras, né, da associação, né, era um grupo de familiares, né, a gente chamava dos familiares não encontrados, porque tinha muita gente ainda que não tinha sido encontrada. Ela foi convidada, a gente participava também das reuniões de CPI, que iniciou em abril na Assembleia Legislativa, e foi aí que a gente foi ter certeza que realmente foi um crime, né, que não foi um acidente, porque até então a gente acreditava que podia ter sido um acidente. Né? E qual tipo de acidente poderia provocar isso, assim, no ver da população, do pessoal que estava envolvido? Você que é mais... Então, o acidente, ele pode acontecer por várias questões, né? Por exemplo, quando a gente tem muita chuva, né? Igual quando aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Muitas chuvas, barragens não resistem e rompem. Né? No caso aqui da Vale, não foi isso. Sabe? A barragem, ela era completamente monitorada. E a barragem, ela tem um indicador, que é o laudo de estabilidade de barragem, né, que tem um indicador próprio, que fala se ela é segura ou não. Né? A barragem de Córrego do Feijão, ela estava insegura, e a Vale contratou várias empresas para emitir esse laudo de estabilidade de barragem. 2 dessas empresas recusaram a dar esse laudo, porque sabiam das condições baixas dessa barragem. E aí a Vale contratou depois a Tuvisud, que aceitou falsificar o laudo de estabilidade da barragem. Então, se a Vale não tivesse emitido esse laudo de estabilidade de barragem, a barragem teria acionado lá na ANM, que é a atual fiscalizadora, né, de barragens, e a ANM teria vindo fiscalizar a barragem com antecedência. Mas como a Vale entregou esse laudo falso, Mina de Córrego do Feijão estava para ser visitada em 49, sabe? Tinha 49 barragens antes da Mina de Córrego do Feijão para ser fiscalizada. Tudo por quê? Porque a Vale omitiu um documento, né? Falsificou um documento. Então, esse grupo que estava acompanhando a CPI, que estava acompanhando os encontros, a gente foi convidada para participar de uma reunião na ONU, fora do país, na Suíça, para falar do crime continuado aqui em Brumadinho, né? Para falar do rompimento, para falar do crime continuado, das questões da indenização, que a Vale tinha um documento que prefixava o valor da indenização se a pessoa falecesse, e esses valores não foram cumpridos, né? O Ministério Público do Trabalho, junto com a Defensoria Pública da União, estabeleceram valores muito abaixo, né? Claro que com o poder da Vale ali, né, no meio. Então, essa familiar foi na Suíça e ela ficou inconformada, porque quando ela chegou lá, ela foi colocada como familiar informal. E ela não poderia falar como todos os familiares, porque ela era uma única pessoa. Então, quando ela chegou no Brasil, a gente viu a importância de ter uma associação. E por isso, em 9 de agosto de 2019, a associação Avabrum, ela foi fundada, né? Foi uma audiência aqui na Câmara, e essas pessoas que já estavam à frente, que já estavam referência das famílias dessas questões, elas foram eleitas. Né? Então, assim, tanto eu quanto Nayara, a gente participou desde o início da fundação, nós fomos eleitas na primeira, segunda e agora estamos na terceira etapa, terceiro ano consecutivo, né, da associação, e a gente baseou as nossas lutas em algumas bandeiras. Né, que a primeira bandeira era o encontro, para que todo familiar pudesse fechar esse ciclo de encontro e começar a vivenciar o luto. Né? Hoje ainda nós temos 3 pessoas que não foram encontradas. A operação de busca dos bombeiros, ela continua, né, através dessa 8ª estratégia de buscas. A gente aguarda ansiosamente, a gente acredita que que a gente terá sucesso nesses encontros e que as famílias vão poder ter essa última despedida, que não é digna, mas é o fechamento de um ciclo. A gente luta pela questão da justiça, né, que 5 anos e meio depois, a gente ainda não tem ninguém julgado. Né? O Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Federal fez um excelente trabalho,
né, mostrando todas as provas que a Vale sabia desde 2015 que a barragem ia se romper, que se a barragem rompesse, os escritórios, né, e toda a parte administrativa estava abaixo da lama e seriam os primeiros a ser engolidos pela lama. E mesmo assim a Vale não tirou. Né? Então, assim, tem falhas de monitoramento, tem falhas de diversas maneiras apontadas nesses relatórios da Polícia Federal. O Ministério Público de Minas Gerais, ele aceitou a denúncia em 2020, em fevereiro de 2020. E aí nós ficamos quase 2 anos numa protelação, porque um dos réus, que era o ex-presidente da Vale, o Fábio, ele alegava que eram crimes na esfera da União, porque atingiu o solo brasileiro. Então, quem deveria julgar seria o Ministério Público Federal. Nós ficamos quase 2 anos e meio perdendo, né, em qual esfera será julgado. Ah, nossa, que trabalheira, hein? Acabou que foi para a esfera estadual, foi para a esfera federal. Né? Infelizmente, o Fábio também entrou com uma solicitação de habeas corpus para ele sair da lista dos réus e equivocadamente, né? A gente interpreta assim que equivocadamente e prematuramente, né? Ele foi retirado do processo. A gente acredita que ele deveria ter mantido e provado ali no júri que ele era inocente, se ele alegava tanto que ele não sabia, né? Mas existem provas e e-mails que ele sabia do rompimento da barragem. Porque é um detalhe, se é uma esfera muito alta, né? Essa questão técnica, se tá ou não com esse vazamento, né? Com a probabilidade de ter um rompimento, até mesmo para fechar um contrato com uma empresa, com diversas empresas que foram fechadas, né? E tentou, na verdade, fechar com algumas. E algumas não. Sucesso com algumas. Então, quem que é o responsável por essa negociação? Né? A gente entende. Ele alega, o Fábio, ele alega que... porque tem um abaixo dele que não foi citado. Né? Então tem aquela coisa, né, da hierarquia. Então um abaixo dele não foi citado. Então ele alega que como que ele sabia se o abaixo dele não estava ciente. Só que isso, né? O cara é o CEO da empresa, ele não vai saber o que está acontecendo dentro da empresa. De mais grave, né? De mais grave. E ele sabia assim. Vale logo depois de Mariana, com a promessa de Mariana nunca mais. Foi mesmo. Então, assim, o que se entende? Quando a pessoa assume, né, uma empresa que já existe um problema por causa, né, da Samarco, da Vale ali, Mariana, subsentende que ele daria mais atenção a essas questões da barragem para não voltar a acontecer. Né? E não foi o que aconteceu. Né? 3 anos depois, a empresa não aprendeu nada e aconteceu a sirene que não tocou lá em Mariana. Não, a sirene que tocou em Mariana não tocou em Brumadinho. E vem cá, o evento, quando acontece o rompimento, pelo que eu vi assim, foram 70 segundos. Foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. 30 segundos já tinha passado tudo em cima das estruturas. Acredito que uma das alegações dele deve ser isso, né, de defesa, assim, que ele não daria tempo do pessoal sair, ou daria tempo... Mas quando a gente fez o treinamento da rota de fuga, né, que na nossa cabeça a gente achava que era um plano de ação oriundo do rompimento da barragem de Mariana, e na verdade não era, né, porque a Vale já sabia que aquela barragem ia se romper, porque em julho ela teve a primeira fratura. Eles falaram que a sirene soando teria 15 minutos para sair. E quem fez a rota de fuga foram os primeiros a morrer. E o pior, assim, que tava no horário de almoço, né, gente? De almoço, horário de pico. O restaurante estava bem abaixo da barragem. Então, assim, as pessoas não tiveram sequer uma chance de correr. Sim, não tiveram. E, então, tudo fechado, tinha catraca, você tinha que passar em catraca para entrar dentro do restaurante. Então, era muito bem, né, muito fechadinho. Então... Nossa, né? Muito, muito. A Vale, né, assim, era muito rigorosa. Então, assim, todo mundo acreditava muito nessa empresa. E não foi o que o que aconteceu, na verdade. Falou uma coisa e fez outra. E aí, assim, aos poucos, né, quando a gente foi tomando ciência das questões, a gente viu que uma bandeira super importante para a gente manter seria a memória. A memória a gente fala por quê? Porque as pessoas precisam relembrar da tragédia sempre, né?
Foi uma tragédia crime, a gente não aceita nem que fale que foi só uma tragédia, porque na verdade a gente sabe que foi uma tragédia crime, né? Foi uma tragédia crime e ela precisa ser relembrada sempre para que outras não venham a acontecer, né? E a gente precisa tirar dali as alterações nas leis minerárias, nas fiscalizações, nas ações do governo, da defensoria civil, né? De vários aspectos, para que isso não volte a acontecer, para que ninguém mais passe por isso que nós estamos passando. Porque aqui em Brumadinho, a gente sabia da barragem, né? Mas ali morreram pessoas que estavam viajando, que vieram conhecer o Inhotim. Saíram lá do Canadá, né, da Austrália, vieram fazer uma visita e elas se foram. Elas nem sabiam o que era barragem de mineração. E Minas Gerais é o país que tem mineração para todo lado. Né? Então, hoje, o relatório da ANM, ele aponta que nós temos 461 ou 491 barragens. Né? Sendo delas, 67 estão em risco. Nossa, gente, é muito alto o número. Você pode estar indo de uma cidade para outra sem saber e ser acometido por um rompimento de barragem. Né? Então, fica com isso que nós queremos trazer essa reflexão. Para que haja realmente alterações. Né? Para que haja mudanças de leis, para que haja agilidade no judiciário, porque a gente acredita que uma justa punição, se a Vale, a Tuvisud e os 16 indiciados, né? Agora 15, né? Os 15 indiciados forem punidos, isso vai impedir que outras tragédias aconteçam, né? Porque as empresas vão ficar mais antenadas. Olha, as pessoas foram punidas, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Enquanto não tiver isso, vai acontecer. É como aconteceu Boate Kiss, há 11 anos atrás, o incêndio da Boate Kiss. Houve pouquíssimas alterações nas leis e na fiscalização, nas liberações do ABCB. Aconteceu em 2019, logo depois da tragédia de Brumadinho, incêndio do Ninho do Urubu, matando 10 crianças. Né? Ou seja, não se aprendeu. E é a mesma coisa aqui. Teve Mariana, não se aprendeu, teve Brumadinho. Qual que vai ser a próxima? É uma coisa que a gente não quer, né? Por isso que numa das nossas bandeiras é a não repetição. A Josi falou, né, de encontro, memória. Sim. Dentro da memória, eu também acho que é importante a gente dizer que a gente tinha também um problema seríssimo, que era onde seria colocado esses restos corpóreos que iriam se achar... né, de acordo com as buscas, e lá, quando a gente foi no ML, a gente tinha a opção de ficar sabendo desses restos corpóreos que chegassem lá e não ficasse sabendo. Só que esses restos corpóreos, que a gente optou a não saber, né, se tinha chegado ou não no ML, ele iria para uma vala comum. E aí, uma das nossas diretoras hoje, muito preocupada como que iria fazer né, se chegasse alguma coisa lá do esposo dela. E aí ela foi e pensou nessa questão e começou a surgir a ideia do memorial. Para que o memorial tivesse a guarda desses restos corpóreos. Para que os nossos, além de ser traídos dentro de uma empresa que eles confiassem demais, também não fossem enterrados, entre aspas, né, em uma vala comum, como um indigente. Sendo que eles tinham identidade e estavam trabalhando. Não estavam roubando, não estavam fazendo nada de errado. Então, ela, muito preocupada com isso, ela foi e pensou no memorial. E depois disso começou uma briga muito gigantesca de a Vale fazer esse memorial. Tentamos outras vias, mas não tivemos sucesso. E aí parou na Vale, para a Vale fazer esse memorial. E a Vale, assim, no início, a gente começou a primeira conversa com a Vale em julho de 2019, já com essa preocupação do memorial. A gente estava na prefeitura, né, tentando conseguir com o prefeito um lugar para poder fazer esse cemitério, né, para a gente guardar os segmentos corpóreos que estavam remanescentes lá no ML, que estavam no caminhão frigorífico e ainda estão. Então, ele estava numa reunião com o pessoal da Vale e aí ele deixou a gente entrar nessa reunião. Foi o nosso primeiro contato com o pessoal da Vale. E aí a gente falou sobre essa questão e a Vale ficou enrolando a gente ali quase um ano. Nós vamos fazer. E nós precisamos buscar apoio do Ministério Público e do governo de Minas, né?
que colocou uma equipe para trabalhar junto com a gente. A gente não tinha ideia de como que ia fazer, né, como que ia armazenar segmentos corpóreos. Isso é uma questão única aqui no Brasil, né? Teve que fazer um estudo para onde que vai guardar, como é que vai ser, porque na verdade não é um cemitério aberto, né? É um cemitério para guarda de restos corpóreos, né? Então, foi toda uma luta e depois a gente ficou quase 2 anos, né? Quando as obras começaram a se erguer, a gente escolheu o arquiteto, né? Os familiares, a gente fez uma votação, os familiares votaram no projeto, né, do Gustavo Pena. E aí a construção começou e nós ficamos quase 2 anos dialogando com a Vale para fazer um termo de acordo, né? Porque a gente não queria que a Vale contasse a história do memorial. Porque os segmentos eram nossos, a Vale já tinha matado eles, entregue dessa forma. E ela ainda ia ficar... Fazer uma homenagem. Fazer que ela matou. Os segmentos corpóreos e contando da forma dela, né? Porque jamais ela ia contar que foi um crime, né? Que ela tá ali homenageando as vítimas. E, na verdade, não foi isso, né? Foi uma exigência da Vabrum que fez essa luta para conseguir o memorial. Então, em agosto do ano passado, a gente conseguiu assinar esse acordo. Hoje existe uma fundação, né, do memorial que está trabalhando assim, imensamente para a gente conseguir fazer essa inauguração do memorial o quanto antes. E é importante que esse memorial ele não vai ter gestão nenhuma da Vale. A Vale não tem mais atuação nenhuma. A Vale sequer pode mencionar a palavra memorial, porque senão ela é multada. Então, a gestão do memorial, ela é com o olhar dos familiares, né? Hoje, a fundação está completamente independente. A Vale foi, claro, obrigada a fazer aportes financeiros para poder se manutenir esse memorial, mas, graças a Deus, hoje a Vale não tem gestão nenhuma sobre o memorial. E ele vai ser aonde, o memorial? Ele é em Córrego de Feijão. A gente gostaria que fosse na Mancha, né? Onde que a lama passou. Mas por questões da busca, né? E questões também de segurança, não foi possível. Mas ele está bem à frente de onde a Mancha passou, né? E a gente ainda tem outras batalhas aí para que a gente transforme aquilo lá num parque território, né? Um memorial. Memorial território. Porque a gente sabe que os nossos ainda estão lá. Porque o que foi entregue pra gente é muito pouco, né? Então, o sangue e os ossos dos nossos continuam lá. Então, pra gente, aquilo é um cemitério aberto, né? Então, a gente vai estar continuando essa luta para transformar isso também de uma forma digna e honrosa para os nossos. É muito importante, né? Você tá doido, como se diz, né? Vocês falaram, é um crime mesmo. É um crime, não é uma... E é um crime continuado. Porque a todo instante nós sofremos violações de direitos humanos. Entendeu? Porque eu acho assim, se a Vale matou, o mínimo que ela faz, que ela deveria fazer, é dar todo o apoio que nós precisamos. Até porque se fala hoje em Brumadinho muito a palavra reparação. Só que nós precisamos deixar bem claro e para todos entenderem que para nós familiares não tem reparação. O que nós perdemos não tem volta. Dinheiro nenhum do mundo vai trazer meu marido de volta, vai trazer a irmã dela, a sobrinha dela, né? Então, assim, dinheiro nenhum paga a vida de um ser humano. Então, assim, não tem reparação para nós. E a gente continua sofrendo essas violações de direitos humanos. Porque tudo você tem que brigar com a Vale para a Vale fazer alguma coisa. Isso é muito ruim. Porque vai só... A gente não sai do dia 25. A gente costuma dizer que a gente acorda no dia 25 e levanta no dia... E dorme no dia 25. Porque é constantemente aquilo. Para você ter uma ideia, logo no início a Vale negou de pagar plano de saúde para os pais que já estavam adoecidos. Né? Então a Vabrum teve que fazer uma luta muito árdua para que a Vale desse um plano de saúde para os pais e depois, né, desse consultas psicológicas e psiquiatras para parente, pelo menos de 1º grau. Hoje a gente sabe que o de 2º grau também precisaria, mas a gente ainda não conseguiu. As nossas famílias todas foram desestruturadas e a gente ainda tem que conviver numa cidade que está completamente imersa, vivendo
um mercado da tragédia. Né? Então, assim, a Vale usou uma estratégia financeira, né, de dar o emergencial para toda a cidade, né, e as pessoas da calha do Rio Paropeba. E, assim, foi nítido. Em fevereiro teve o primeiro ato, que foi realizado até pela Igreja Católica, a Prefeitura, né, ajudou. A partir do segundo ato, a gente já começou, né, a gente já fez, acho que 67 atos ali, todo dia 25 às 12h28, a gente relembra as vítimas, a gente faz a homenagem e luta para a justiça, né, para que esse crime não caia no esquecimento. Ato esse que nós somos bastante criticados. E assim, porque, só para mim concluir aqui, Josi, esse ato pra gente é de uma importância muito grande. As pessoas de Brumadinho às vezes nos julgam. Mas vocês vão ficar naquilo ali ainda na frente da cidade, todo dia 25 fazendo homenagem. Quanto que vocês vão parar? Quantos que vocês vão esquecer? Não tem como esquecer. Não tem como esquecer um familiar que acordava e dormia com a gente. E outra coisa, brasileiro tem mente curta, né? A memória é curta. Então, se a gente não lembrar, cai no esquecimento e passa despercebido. E não é um foco da Vabrum. Hoje a gente quer que a nossa luta e que a tragédia, já que nós não temos os nossos mais conosco, que vira pedagógica, entendeu? Que ensine outras pessoas e ensine pessoas que estão estudando para as áreas, para que tem outras formas, porque barragem não foi feita para romper. Eu ouvi falar que a forma que é feita é um pouco arcaica, né? Aqui. É a forma mais barata que tem, né? É uma construção, uma montante que usa o próprio rejeito para ir fazendo os degraus. Né? A mina aqui de Córrego do Feijão, ela é bem antiga, da época de Ferteco ainda. Então, assim, não se tinha o histórico de como a base dela foi construída. Né? Imagina, anos atrás, como é que tinha esse controle disso, né? E aí a Vale fez mais 10 alteamentos. Então, assim, jamais poderia ter sido feito esses alteamentos sem conhecer a base, por ela ser uma barragem montante. É uma luta nossa também para que essas barragens a montante elas sejam desativadas. Ainda existem muitas barragens. Só a Vale tem 34 barragens a montante ainda para serem desativadas até 2034. Nossa. Então, assim, infelizmente o governo aplica multas. Multas não salvam vidas. Né? Então, assim, faltam ações, assim, drásticas mesmo, né? A gente acredita que se fosse em outro país, a Vale seria impedida de produzir até resolver os problemas daqui. Né? E aqui no Brasil vai se deixando, vai aplicando multas, e multas não salvam vidas, né? Infelizmente, a gente sente que a população de Brumadinho não abraça a nossa causa, não abraça a nossa dor, né? A gente reconhece que todo mundo tem seus direitos de atingidos, né? As pessoas precisam lutar por eles, mas antes de pensar que, olha, eu tô atingida pela poeira, o trânsito de Brumadinho piorou, a população sofreu um inchaço, né? Porque vieram muitas pessoas para cá para poder trabalhar, fazer as obras de reparação. As pessoas lembrem que a lama passou por cima dos nossos, que a lama destruiu as nossas famílias. Então, a gente não se sente acolhido pelas pessoas aqui de Brumadinho e a gente aproveita até o podcast para que as pessoas possam ser mais empáticas e nos ajudem a fazer essa luta por justiça, né? Que fazendo a luta por justiça, os direitos vêm, né? Reconhecendo essa questão da justiça, outros direitos podem vir, né? E que elas não precisem passar por uma dor tão trágica para ser empático com outras. Né, a gente teve aqui em um dos eventos culturais para poder tentar mobilizar a população. A gente trouxe aqui aquele maestro, esqueci o nome dele. Não, é o outro. O maestro que tem uma deficiência na mão. E ele falou assim, infelizmente, hoje as pessoas só são empáticas se ela passou uma tragédia pessoal. Então, assim, o nosso convite à população de Brumadinho é que junte-se a nós nessa luta por justiça, para que não seja preciso eles passarem por isso para entender a dor da perda brutal, tão exposta como nós passamos, e essa indignação que a gente carrega, sabe? A gente carrega uma indignação muito grande, porque a gente já ouviu no supermercado, que bom que aconteceu o rompimento, porque hoje eu estou recebendo um dinheiro.
Que bom que essas pessoas morreram, porque hoje eu consegui uma indenização. Isso pra gente dói muito. Porque o nosso sangue, sabe, são as nossas lágrimas. E as pessoas desconsideram isso. Né? Então, a gente faz um convite, um apelo mesmo para que as pessoas se mobilizem, entendam a luta da VABRUM. Às vezes não conseguem entender, acham que a gente só faz o ato lá do dia 25. Não, a gente faz ações o tempo todo. A gente procura ajuda com políticos, com pessoas da Alemanha, com entidades, ONGs, né? Para que a gente consiga realmente fazer a justiça. Né? E a gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio. Porque se as pessoas, né, se, por exemplo, se cada um familiar das vítimas estivesse nos atos, seriam 270. Imagina se todo mundo que estivesse recebendo o PTR estivesse conosco. A gente talvez já teria conseguido a justiça. A união faz a força, né? Exatamente. Então, a gente precisa muito que as pessoas nos entendam, entendam que a gente está buscando é justiça, porque para a gente é o único alento. Né? A Vale, ela atua assim, eu fiz um acordo com você, eu assinei, eu não tenho mais nenhuma corresponsabilidade com você. Só que a gente está vendo que nos últimos 5 anos, né, quanto mais vai passando o tempo, mais os familiares estão adoecidos, a gente tem um controle, né, interno, os familiares estão adoecidos. As doenças que antes eram mentais, elas estão passando para doenças físicas. Né? Tem vários familiares com câncer, com lúpus, com diabetes. Né? Então, assim, a gente ainda não sabe qual vai ser a proporção de tudo isso no passar dos anos. Né? Assim como também a gente não sabe como que vai ser essa questão da contaminação, né? Porque hoje eu estava até lendo uma reportagem que eles não querem divulgar os laudos que foram feitos, né, com relação ao ar, à água. Então, assim... Mas tem isso também? Tem. Então, assim, tem muitas coisas envolvidas e eu acho que, assim, se a gente caminhar juntos para conseguir a justiça, outros direitos e outras vitórias a gente vai ter. Mas a gente precisa de todo mundo estar junto. No evento em si, quando aconteceu o desastre, né, o crime, veio todo mundo, né? O presidente, a gente viu a mobilização na televisão. Eu não estava aqui em Brumadinho, né? Eu moro em Brumadinho, vai fazer 2 anos só. Mas aonde que eu morava eu vi. Porque eu tenho familiares aqui em Brumadinho. Eu falei, pô, o que aconteceu lá em Brumadinho? Eu tava trabalhando, aí o pessoal falou comigo assim, ô Johnny, você tem uns familiares lá em Brumadinho? Tem. Ó, que aconteceu uma tragédia lá. Aí cheguei, vi, passou na Globo, né? Aí que eu fui me antenar. E liguei pro meu pai morava fora também, e ele tem um sítio aqui. Aí eu vi que existiu toda uma mobilização, trouxeram também pessoas de fora, né? Israel parece, com a tecnologia. Foi realmente eficaz, efetivo? Foi aquilo que a mídia falou? Quando trouxeram, né? A gente já estava começando a fazer esses acompanhamentos, né? Com o Corpo de Bombeiros. Tinha-se uma expectativa muito grande, né? Quando a turma de Israel chegou. Mas a tecnologia deles era diferente. A tecnologia deles era para terremoto, quando tinha bolsões de ar. Né? Então, os aparelhos deles conseguiam detectar calor humano, né? Em bolsões. Aqui não tinha isso, porque estava tudo consumido com lama. Mas eles ajudaram os bombeiros de outras formas, trazendo uma metodologia de localização, né? Então, assim, os bombeiros conseguiram fazer um melhor rastreamento, né? Então, tudo que se achava era mapeado, né? Fizeram uma divisão em quadrantes das regiões atingidas. Então, houve uma troca de informações, mas foi muito aquém daquilo que se esperava. Entendi. Né? A gente também teve profissionais de São Paulo que vieram falando que teria uma tecnologia de um equipamento que passasse ali por cima do rejeito e localizasse aço embaixo, né? Então, assim, eu principalmente fiquei alucinada. Eu liguei para esse professor lá de São Paulo, conversei várias vezes com ele. Quando eu cheguei na reunião dos bombeiros, né, trazendo aquilo, achando que era a solução para encontrar o carro da minha irmã, né? Falei assim, olha, se passar esse equipamento, vai encontrar o carro da minha irmã. E aí, os bombeiros falaram assim, Josi, infelizmente, é mais uma ideia vendida que não tem fundamento. Lá tudo tem minério. Então, como que o equipamento vai passar lá e vai achar um carro, sendo que lá tem minério para todo lado? Então, minério é aço, né? Tem liga. Vieram muitas pessoas
muitas malícias negativas e aproveitando de toda a situação, né? E é uma coisa que ainda tem até hoje, né? Tanto que, assim, quando começaram as primeiras pessoas querendo fazer entrevistas, né, com a gente familiar, a gente sempre ficava muito receoso, porque não sabia se eles iam passar o conteúdo todo certo, né? Mas é isso, assim, acho que a gente tem que acreditar que existe profissionais de boa índole, né? A gente teve aí boas experiências com a Daniela Arbex, com o Murilo Rocha, que escreveu um livro que chama Engenharia de um Crime, que conta toda a história de investigação da Polícia Federal. Então, assim, a gente precisa acreditar que existem canais de comunicações que realmente fazem o papel deles, né? Que é expandir a verdade, expandir a comunicação verdadeira, né? E hoje esses livros, eles são usados hoje como ferramenta nossa, né? Onde que a gente vai, a gente está levando, né? Falando sobre isso, para que a gente também possa, para que essa tragédia ela alcance o mundo inteiro. Entendi. E a Avabrum, ela é composta por quantas pessoas hoje? Hoje nós somos 11 da diretoria, né? E a presidente, na verdade, é a Andresa, mas ela está afastada, né? Por questões políticas. E eu, como vice, estou ocupando o papel, né? De presidente. E desde então, eu acho que vai falar um pouco mais das bandeiras nossas também, né? Depois dessa tragédia toda, hoje nós temos um centro de convivência, onde a gente foi muito sonhado para ajudar os familiares, porque, como a Josi bem disse, são familiares que estão adoecidos e cada vez mais adoecidos. Temos vários pais, irmãos, mães que já faleceram, infelizmente já faleceram sem ver a justiça, que era uma das coisas que eles mais queriam e hoje eles não estão mais aí conosco. E esse centro de convivência, ele foi pensado justamente para ajudar esses familiares. Lá nós temos várias atividades, acupuntura, massoterapia, que são momentos assim, de lazer, de relaxamento mesmo para esses familiares. E de terapia também, né, para todos. E temos ginástica, temos pilates, yoga, tem várias atividades que são desenvolvidas lá nesse centro de convivência para os familiares. E temos encontros também, de rodas de conversa, café com prosa, que é onde a gente encontra, porque um familiar entende outro familiar. Porque a gente tem essa dificuldade hoje de conversar com outras pessoas, até mesmo porque a Vale usa muito isso, né? Ela traz o dinheiro para a cidade e meio que divide as pessoas. Então, assim, do objetivo desse centro de convivência é a gente se encontrar e trocar experiências ali de familiar para familiar. Isso é toda semana? Como é que é? O centro fica aberto de segunda a sexta, de 8 às 19 horas. E, sim, tem sido muito bom, tem ajudado muitos familiares. A gente tem, né, descoberto muitas, assim, tendo retorno, feedback dos familiares que tem ajudado. E a gente vê também, né, nos familiares a melhora. Porque eu acho que se não tivesse isso, né, se não tivesse esse centro de convivência, nossa, estaria muito pior a nossa situação. Mas ainda tem muita coisa ainda que nós buscamos para os familiares, entendeu? Para dar uma dignidade, entre aspas. Eu costumo dizer que tudo que a Vale investir no familiar é pouco. Eles costumam dizer que nós, diretoria, nós somos bancados pela Vale. Nós não somos bancados pela Vale. Completamente voluntários. Entendeu? Hoje nós somos voluntários, somos 11 diretores voluntários que têm uma vida de trabalho, uma vida para a família e temos associação. A gente já virou, assim, finais de semana, né? Que a gente, em reunião. Né? Então, assim, depois das 18 horas, praticamente quase todos os dias a gente tem reunião. A gente já chegou a ter reuniões do Ministério Público, que a gente ficava quase 10 horas seguidas de reunião. Para discutir as questões do memorial, era final de semana, sabe? Era, assim, muito árduo, né? Hoje, graças a Deus, essa etapa do memorial já está mais tranquila. Mas, assim, a gente batalha muito, sabe? A gente faz muita reunião para conseguir direitos que foram recusados, né? Pelo Ministério Público do Trabalho ou pela própria Vale, né? A gente conseguiu algumas coisas como remédio psiquiátrico, né? Praticamente todos os familiares hoje tomam. Então, a gente conseguiu fazer esse convênio com a Vale para
ter esses remédios. Então, assim, a gente faz muita reunião, a gente vai em muitos lugares para conseguir a nossa almejada justiça, para poder fazer contatos, ligas, né? A gente tem apoio de uma instituição europeia, que é a SCCHR, que tem através de um projeto que chama Observatório, que fornece para a gente, né, algumas horas aí de 2 advogados, que aqui tem nosso todo agradecimento, que é o doutor Danilo Chamas e a Tabata Pena, que nos ajudam, né, a acompanhar todo o processo criminal. Mas a gente ainda precisa de muita ajuda, porque hoje a gente vive de R$12 de cada associado. E por ano. R$12 por ano. R$12 ano. Então, assim, a gente não tem caixa. Né? Esse ano nós conseguimos fazer um caixa um pouquinho melhor para poder pagar essas custas de viagem, pagar custas de um banner que vai fazer para uma manifestação, essas coisas, porque nós recebemos uma doação, né, de um artista famoso que foi o Ronaldo Fraga, que ele fez um desenho de uma camiseta e uma associação fez as camisetas, deu pra gente, a gente conseguiu vender pra gente começar a ter caixa. Né? Então, vocês não recebem um apoio nós não da temos prefeitura? Somos uma associação sem fins lucrativos. Não temos a ajuda de ninguém. Essa casa que nós temos hoje, quem mantém ela é a Vale. E eu acho que é o mínimo que ela faz. Entendeu? Mas mesmo assim tem data para acabar. Ela tem a previsão desse aporte, entre aspas, né? Porque a gestão também lá tem a Vale também. Mas o aporte é até 2027. Então, assim... Hoje nós vivemos com esses R$12 que nós temos aí de familiares que pagam anualmente. Mas nós não recebemos R$1 de ninguém. E é Estamos totalmente assim, voluntários. É importante salientar também, né, que além de a gente fazer a doação desse tempo nosso, né, nós somos profissionais diversos, né? Todos nós somos familiares. Então a gente tem técnicos de mineração, né? Como Nayara, a gente tem psicólogo, técnica química, engenheiro, a gente tem profissional de TI, a gente tem cantineira, a gente tem do lar, né? A gente tem professores. Então, assim, e a gente, desde o início, a gente sentava nas rodas para conversar com a Vale, com o jurídico de alto escalão, com os melhores profissionais da Vale. Então, sempre foi uma luta muito desigual. Ainda é uma luta muito desigual. Só que a gente nunca teve medo, porque a gente está indo com a verdade e defendendo os 272. Então, assim, a gente fala que em todo lugar que a gente chega, nós não estamos sozinhos. Nós estamos com 272 pessoas. Calaram eles, mas não nos calaram. Então, é isso que nos dá a força de continuar essa luta nossa, entendeu? Nós focamos muito nisso. Porque eles calaram os nossos, mas eles não calaram. E nós vamos até o fim. E um vai dando força pro outro também. Né? Exatamente. Forma-se um elo, né? Na verdade. Muito. Hoje nós somos uma família. A Vabrum é uma família. E vocês precisam da cidade também para poder muito apoiar, juntar. Nós somos partidários. Hoje a Vabrum é partidária. Né? Nós não temos envolvimento com política. E nós precisamos de todos. Entendeu? Justamente por isso, porque nós precisamos de todos. Sejam lá, hoje nós estamos aí num período eleitoral, seja lá quem ganhar, nós vamos precisar da ajuda de todos. Todos do mesmo jeito. Porque assim, a gente é criado para não gostar de política, né? A gente desde o início, fala assim, olha, eu não quero política, não quero que eu me envolver. E hoje a gente vê a importância da política. Porque hoje, por exemplo, para chegar num juiz ou lá no STF, muitas das vezes a gente precisa de um político para chegar até ele, porque a gente não consegue. Para facilitar, né? Para facilitar o caminho. Então, assim, a gente vê a importância, né? As eleições presidenciais, a gente mandou uma carta para todos os candidatos solicitando o apoio. A gente vai fazer a mesma coisa agora com os candidatos a prefeitos das cidades que foram atingidas, né? Das 27 cidades que foram atingidas. 26 com mais... esqueci a outra lá. 26. Nós vamos mandar essa carta pedindo apoio, né? Então, assim, a gente precisa da ajuda de todo mundo, seja político ou seja cidadão, para seguir essa luta conosco. A gente acredita muito que se a gente tivesse a união do povo, de todos, a gente poderia estar num patamar muito melhor, entendeu? Poderia ter alcançado lugares muito melhor. Mas, infelizmente, realmente, a gente houve essa separação, entendeu? E é uma coisa que a gente não quer. A gente precisa realmente de todos.
sendo familiares ou não. A gente precisa da comunidade conosco. Quem foi afetado? Porque em si, né, a cidade toda praticamente também foi afetada, né? De forma de outra De uma forma foi. de outra, né? De forma econômica, de forma de diversas formas, né? E a gente queria muito que as pessoas entendessem, sabe? Quando os valores do PTR chegassem lá na conta, elas pensassem, olha, eu estou recebendo esse valor porque aconteceu um crime. Porque 272 pessoas foram mortas. Né? Porque existe ainda 272 famílias que estão chorando, estão derramando lágrimas por isso. Então, assim, eu queria muito que as pessoas tivessem essa consciência, sabe? E assim, de vez em quando E a gente unisse, né, com isso. E se unisse. Ver a causa, né? Ver a causa, né? A gente recebe É a causa, não o benefício. a gente recebe algumas mensagens telefônicas, né? Ou a gente vê em alguns grupos aí pessoas se respeitando mesmo, né? A associação e às vezes falando que a gente recebe da Vale, sabe? Então, assim, não tem nada disso, sabe? A gente vive Nós somos de dores fraude. Isso. Como nós somos fraude, gente? Nós perdemos familiares, nós doamos o nosso tempo que muitas das vezes nós nem temos, mas nós estamos suando dali, correndo dali de um lado para o outro e doando o nosso tempo. Como é que nós somos fraude, gente? E sem contar que, assim, por causa da nossa luta, né, o Ministério Público do Trabalho, ele multou a Vale para pagar uma dívida, uma indenização social, né, a título de Ministério Público do Trabalho, fazer uma multa de 400 milhões, né? E o Ministério Público do Trabalho, ele reconhecendo o trabalho que a Vabrum vinha fazendo, eles incluíram a gente nesse comitê gestor. Então, a gente tem uma participação nesse comitê com um voto, né? Os outros votos são dos componentes que participam desse comitê, que é a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho, a juíza, né? Então, a gente tem um voto para direcionar. E a gente sempre tenta trazer esses projetos sociais para as regiões que foram atingidas. Se não fosse isso, eu tenho certeza que esse dinheiro teria ido para outros lugares, menos para cá. Como está sendo feito no acordo da Vale e Governo, né? Que não existe essa participação dos reais atingidos. Né? Então, assim, através desse comitê gestor, a gente conseguiu trazer vários projetos sociais aqui para Brumadinho. A gente conseguiu construir o hospital ICESMEP em Garapé. Está sendo construído um hospital em Sarzedo. Brumadinho aqui no hospital recebeu muita verba. A gente conseguiu destinar verbas na época aí da pandemia, né, da Covid, para vários hospitais em Belo Horizonte, Betim, que recebiam pessoas daqui de Brumadinho para fazer o tratamento. A gente fez doações de alimentação, né, porque as pessoas sem emprego, aquela confusão da pandemia, então foi feita também uma destinação para alimentação. Aqui em Brumadinho tem diversos projetos sociais que ganharam verba, né, por exemplo, Batucabrum, o pessoal dos Bibianos que estão fazendo a sede deles graças a esse recurso. A gente teve projetos sociais de Menina Dança, que tentava trazer um pouco essa questão de abusos infantis. Cuidar de crianças. Projeto de dança. Né? A gente conseguiu trazer vários artistas aqui em Brumadinho para fazer musicais, né? Ressaltando um pouco da cultura, né? Para poder trazer também esse outro lado, né? A cultura, a conscientização, através da cultura, trazer também uma certa conscientização. Né? Então, assim, a gente tenta abranger vários pontos, né? A gente foi até sábado agora numa construção de um estádio lá no Tijuco, que é o Juventus, que também é obra destinada desse Ministério Público. O Canto do Rio também, né, tá fazendo uma sede nova com a destinação desses recursos. Então, assim, a gente faz muita coisa em prol da cidade. Para ver melhoria. Para trazer melhoria. Para trazer melhoria para a cidade e para a gente caminhar, entendeu? Sim. A gente tem ciência que a gente não vai viver de dor pro resto da vida, entendeu? Não é isso. E não é isso também que a gente quer, entendeu? Assim, Brumadinho tem que desenvolver até a... Sair da minerodependência. Sair da minerodependência e focar mais em outras áreas, entendeu? Aí com essa questão da reparação, com esse acordo entre o governo de Minas e a Vale, né? Vem vários outros projetos para Brumadinho, então a gente precisa de caminhar. E uma das formas é com esse, né? Que a gente conseguiu destinar muita coisa
fazendo a gestão desse dinheiro e tendo esse um voto, a gente conseguiu trazer muitos desses benefícios para Brumadinho. E aí, quando conseguimos uma doação também para o Rio Grande do Sul, que passou por tudo que passou, nós fomos muito criticados, sendo que nós estávamos doando um dinheiro que não era nosso, né? Um dinheiro de projetos sociais. E aí, quando a Avabrum apoiou o Ministério Público do Trabalho a fazer a destinação de R$2 milhões para Rio Grande do Sul, nós fomos criticados na cidade. Que nós estávamos mandando dinheiro de indenização para o Rio Grande do Sul. E não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver. O pessoal pensou, assim, pelo que eu tô entendendo, o pessoal pensou que ia mexer, é PTR que fala, né? Ia mexer no... Um dinheiro de indenização. Entendeu? E a gente não estava mexendo no dinheiro. Não tem a ver nem com o acordo, né? Não tem a ver com acordo, não tem a ver com nada. É um dinheiro que a Vale pagou a título de indenização coletiva para o Ministério Público do Trabalho, que é revertido em projetos sociais. Então, a gente tinha que mandar para projetos sociais, né? E quando teve o rompimento de barragem, vários estados, várias cidades se mobilizaram para ajudar Brumadinho. Então, acho que não custava nada a gente se mobilizar e ajudar o Rio Grande do Sul. Mas as pessoas não entenderam isso. E, assim, jogaram muitas pedras em cima da gente. Com esse nosso um voto, né? Porque nós somos três instituições e nós temos um voto e nós somos muito criticados na cidade. Mas isso é uma coisa que a gente gosta de deixar bem, bem claro mesmo. Nós não tiramos dinheiro de ninguém, entendeu? Tem nada a ver com indenização. Nada a ver com indenização, nada a ver com nada. Era projetos, a gente tinha que destinar para projetos sociais e destinamos para o Rio Grande do Sul. Simples foi uma assim. ação bonita, né? Que realmente é significativa e faz a diferença para quem está sofrendo naquele momento. Sim, agora. A gente sabe da importância, né? Da pessoa doar e te acolher ali nesse momento desesperador que tá passando, né? Existe muita especulação, na verdade, também, né? O trabalho de vocês e tudo. Acredito que esse podcast aqui vai ser muito informativo. Acredito que vai tirar muita dúvida do pessoal aí que possa ter algum tipo, né, de receio, né? Até mesmo nessa questão do acordo, né, do governo com a Vale, né? A gente sabe que foi um acordo construído a portas fechadas, né? Nenhum dos atingidos foi escutado. A gente já fez várias reuniões com o Zema para criticar mesmo essa questão do acordo, né? Que não escutou os atingidos. É um acordo que não defende familiar. Se você for ler o acordo nem na íntegra, nem cita familiar. Não tem nenhum projeto, alguma coisa destinada para familiar. E aí, uma das lutas que a gente tem feito, e a gente está até conseguindo um pouco mais de êxito, é que em todo lugar que esse dinheiro chegue, né, os 37 bilhões, seja para dinheiro ou obras ou equipamentos, né, ele sempre tenha uma logo, né, do símbolo da reparação, né, e explicando o porquê que esse dinheiro está sendo entregue, né? Então, citando que esse dinheiro é oriundo do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, no qual ceifou 272 vidas. Porque é importante que a memória deles seja preservada, né? Quando saiu esse acordo, as 853 cidades de Minas Gerais, elas receberam aportes, né? Então, é importante que esses 853 municípios, eles saibam o porquê que eles estão recebendo esse dinheiro. Porque houve um crime e porque as 272 pessoas morreram, né? Então, assim, é uma batalha muito árdua que a gente faz com o governo. A gente está sempre fiscalizando. Essa semana mesmo a gente pegou algumas obras que eram do acordo e estavam sem a logo, sabe? A gente está sempre antenada nisso, a gente passa, a gente vê. A gente gostaria também que as pessoas nos ajudassem. Olha, tem uma obra aqui, não tá com a logo, essa obra aqui foi feita com um acordo, não foi? Né? Então, assim, a gente tem esse canal direto lá com o pessoal do Comitê Pro Brumadinho, a gente tem sempre esses embates, né? E tentando procurar melhorias para Brumadinho, né? Tanto que na reunião que a gente fez a última reunião que a gente fez com o governador Zema, a gente questionou muito ele, por que esse dinheiro do acordo tá indo para desenvolver o anel rodoviário, que a gente sabe que tem uma necessidade altíssima em Belo Horizonte, mas o anel não foi atingido. Por que não pegou esse dinheiro e está duplicando a estrada para chegar aqui em Brumadinho? Né? O acesso para Brumadinho é horrível. Né? Então, depois a reparação ficou pior ainda, porque agora a carreta
você encontra com carreta, você chega a encontrar com 10 carretas. 40 minutos daqui na 20 quilômetros, gente. 40 minutos, 50 minutos pra chegar na 381, né? Exatamente. Então, assim, foi uma luta muito árdua que a gente está fazendo, sabe? A gente já conseguiu a promessa do governador Zema e do Comitê Pro Brumadinho, que essa melhoria no acesso, né, de Brumadinho a BH, ela vai ser incluída no acordo, né? Mas, assim, são várias ações que a gente faz em prol, né, de melhorias para o município, melhorias para a sociedade, e que as pessoas muitas das vezes não vê. Não tem ideia, né? Não tem ideia do que a gente está fazendo. Qual canal de comunicação que vocês mais usam assim, para comunicar com a população em si, chamar a população, né, para ficar mais atenta? O mais comum entre a gente hoje é o Instagram, né? Pelo Instagram você acompanha a história da Vabrum, todas as nossas ações, em todos os lugares que nós vamos. Tudo que está sendo feito, tudo que está sendo feito, nós disponibilizamos no Instagram. No Instagram e no Facebook. E tem um projeto também, né, que é o Projeto Legado, que é um projeto que foi idealizado por nós da Vabrum, mas que é com dinheiro do recurso do Ministério Público, né? Então são empresas parceiras que executam esse projeto pra gente. Então a gente também tem canais no YouTube, né, do Projeto Legado e nas redes sociais da Vabrum. Então, são 2 canais importantes que as pessoas podem entrar, pode acompanhar toda a nossa trajetória de luta, entrar em contato, sugerir, elogiar, né? Criticar de uma forma construtiva é sempre bem-vinda, né? Críticas são bem-vindas. Não hatear, exatamente. Críticas são bem-vindas. Elas têm que ser construtivas, entendeu? E com críticas nós crescemos também. Só que tem hora que, assim, as pessoas gostam de jogar pedra mesmo, entendeu? Não sentam para conversar conosco. Se sentasse para conversar conosco, porque nossos canais estão aí, consegue chegar até a gente e entender a nossa luta, seria diferente. Mas não, jogam pedra antes de entender, entendeu? Então, isso aí realmente detém, assim, deixar a gente muito triste. Machuca muito a gente, na verdade. Difícil. Tem muito hate, né, na internet e muitas pessoas públicas, né, sofrem demais com isso. A associação por si só já não presta, né? Porque eu costumo dizer que a associação nunca é vista com bons olhos. E que é muito triste, porque a maioria das associações são sem fins lucrativos e sempre sofrem muito. Só que a nossa associação ela é diferenciada, não é uma associação qualquer. É uma associação de familiares de vítima dessa tragédia que foi horrível, entendeu? E que tem um histórico bonito, né? Que tem um histórico aí, vocês estão deixando, tem um legado por trás, tem todo, né? Exatamente, é uma associação diferenciada, não é uma associação comum, né? Que foi feita por acaso, que surgiu por... Não, nós tivemos que realmente colocar a nossa dor no bolso e lutar se a gente queria conquistar alguma coisa. Porque senão ia ficar lá, igual a Mariana. Mariana, agora que eles começaram a voltar com o processo, a mexer no processo, que estão sentando para negociar uma indenização lá com o governo de Minas. Mas por quê? Porque no início, quando teve o rompimento, o pessoal se calou, não né? Fez o que quis. Fez foi, né, o caso. Exatamente, abafou o caso. Ficou por isso mesmo. E aqui não, aqui nós não deixamos. Desde o dia do rompimento, nós estamos na luta. A Vabrum surgiu depois, mas nós, como familiares, desde o dia do rompimento, que nós estamos lutando para ser reconhecido de alguma forma. Eu mesmo, por exemplo, vou citar um exemplo simples meu. Eu costumo dizer, né, por onde eu passo, que a Vabrum tirou me tirou o meu marido e tirou eu da vida dele também, porque nem a minha certidão de casamento eles reconheceram, porque eu não fui reconhecida como esposa dele no início. Outra pessoa que já teve um relacionamento com ele, e desse relacionamento teve uma filha, ela recebia as coisas no meu nome. E eu, sendo casada, civil, religioso, tudo bonitinho, sem ter o reconhecimento da Vale. Então, assim, pensa pra você ver, se a gente não tivesse lutado contra essa empresa, eu, por exemplo, iria ficar sem marido, que era o cabeça da casa, né? O que mantia a casa. Eu sempre trabalhei, mas a gente sempre ajudava de alguma forma, mas ele que mantia com o restante, né? Com o principal de uma casa. Eu ia ficar com uma mão na frente e outra atrás. Como eu fiquei por 3 meses. Entendeu? Tendo que muitas das vezes até pedir ajuda, porque eu não tinha dinheiro, não tinha ajuda. Porque até os 100 mil que eles deram de emergencial, pra você ter ideia, eles não me deram. Porque eles não reconheceram que uma pessoa poderia ter 2 núcleos familiares.
Entendeu? Poderia ter tido, igual o meu caso, o caso do meu marido, ele teve uma filha antes de casar e depois casou. Então, ele tinha 2 núcleos familiares. E só reconheceu um núcleo familiar dele. O outro ficou a Deus dará. Então, assim, é muita luta. É muita... Teve aqui no podcast, né, o Dr. Robson Quintão, advogado, e ele descreveu alguns acontecimentos também, referente a isso, sobre indenizações, né? E parece que teve, se não me falha a memória, foram 3 grávidas, né? Acredito que as 2 grávidas. 2, e uma não estava sendo reconhecida. As 2 não estavam As sendo 2? reconhecidas. Na verdade, não, a Polícia Federal não reconhece, né, os nascituras porque elas não nasceram, né? Mas em um dos casos, né, foi que a família levou para a justiça comum, que não era trabalhador, a Vale colocou na resposta lá do judicial que quem garantia que essa gravidez iria para frente. Pensa pra você ver. Entendeu? Então, assim, é uma pessoa que estava gozando de plena saúde, porque quer mais saúde do que uma pessoa grávida. Ela tá ali no auge da sua saúde, né? Tá gerando um filho. E a Vale teve essa coragem de falar quem que garantia que essa criança ia nascer. Né? Então, a gente sempre fala 272, considerando os 2 nascituros, né? Que era a Maria Elisa, minha sobrinha, e o Lorenzo, do pessoal do Talibertes. Né? Mas para a polícia, são 270 pessoas. Ah, tá. Eles não reconhecem. E parece que vocês têm um projeto do CRAS também, né? Na verdade, esse projeto já vem do acordo, né? O CRAS já é um projeto do acordo. Eles convidaram nós para estarmos lá presentes no dia da inauguração, que nós recebemos com muito carinho por parte deles, né? Do secretário lá de Desenvolvimento Social. Mas já é um projeto que está previsto no acordo. No acordo. O CEPLAG, né, e o Comitê Pro Brumadinho, sempre que tem uma obra grande, né, realizada aí com os recursos do acordo, eles estão convidando a Vabrum, né? Sim, claro que foi uma luta também muito árdua para a gente conseguir esse espaço. Eles convidam a Vabrum para poder falar e relembrar, né, que aquele dinheiro ali é um dinheiro oriundo de sangue. Né? Então, assim, é como se os nossos estivessem brotando, né? Os nossos estão fazendo bem para outras pessoas. Né? Então, a gente está sempre nesses espaços das inaugurações, né? Dessas obras do acordo, para relembrar que todo esse dinheiro, todas essas obras, essas inaugurações, estão acontecendo porque houve um crime e 272 pessoas foram mortas. Então, é uma forma também de preservar a memória das vítimas e a memória do acontecido. E para ficar claro, assim, para deixar claro, né? Porque quando eu formei que vocês viriam aqui, né, para poder falar sobre a Vabrum, quem realmente é a Vabrum. Aí teve pessoas que perguntou assim sobre essa indenização, né? Se vocês, quanto a esse PTR, vocês também correm atrás disso? Como é que funciona isso? Deixar bem claro. Olha para você ver a nossa realidade. Quando começou essa questão do recebimento, ainda nem era PTR, né? Era plano auxílio emergencial. Os familiares, eles foram considerados como qualquer pessoa da cidade, era como se fosse no bolo. E os familiares que não moravam em Brumadinho, eles não tinham direito. Né? Então, quando passou a ter o PTR, que foi logo quando assinou esse acordo, a gente fez uma luta muito grande para ser reconhecido como familiar. Porque nós não estávamos... Independente do território. A gente não estava, em hora nenhuma, reconhecido nesse PTR. Então, a Vabrum fez uma luta muito grande para o familiar ser reconhecido, independente do território que ele está morando. Né? Porque se as pessoas foram atingidas, imagina um familiar. Como ele foi atingido. Né? Então, a gente fez uma luta muito grande para que todos os familiares de primeiro grau, né, fossem reconhecidos e terem direito ao PTR, independente da região territorial onde ele mora. Então, hoje, todos os familiares de primeiro grau que a gente fala é pai, mãe, cônjuges, filhos e irmãos, cônjuges, esposas, terem esse direito. Né? Então, foi uma luta muito árdua. Entendi. E os atingidos, assim, terceiros, né? Que vamos dizer, quem foi atingido pelo
impacto ambiental, Na verdade, aí vocês... Não, a Vabrum gente, não na entra. verdade, a Vabrum atua, nós somos representantes dos familiares, entendeu? Então, a nossa luta é com os Então familiares tem que mesmo. separar isso. Porque às vezes Exatamente. isso tá encostado na cabeça das pessoas. Você não consegue separar. Na verdade, hoje nós não temos braços para conseguir defender a todos. Nós não temos. Então, nosso objetivo, nossa bandeira é familiar de vítima. Entendeu? E aí as associações de bairros, né, os próprios legislativos, os vereadores é que fazem a luta aí para toda a comunidade. Mas nós mesmo, a Vabrum, nós somos familiares de vítimas. Nós defendemos, assim, né, lutamos por os direitos dos familiares. E vocês querem deixar assim, a gente sempre pede para quem vem aqui para deixar uma consideração, uma frase, um pensamento. Então eu quero que, né, Josi, você fala primeiro e depois a Nayara já deixa o pensamento dela. Pode ser filosófico, pode ser... Tá. Eu queria muito, né, que as pessoas realmente refletissem bastante quando elas recebessem essa questão da indenização, do PTR, e elas realmente refletissem, né? Tá sendo alegria, né? É um direito das pessoas receberem isso, mas sempre pensem, né, que tem pessoas sofrendo por causa de tudo isso, né? Tem pessoas ali chorando 24 horas que perdeu seu ente familiar, perdeu sua vida foi completamente impactada, né? Então, que as pessoas realmente refletissem. E eu queria também convidar as pessoas para participar dos nossos atos no dia 25, ali às 12h28. A gente sempre faz ali no letreiro da cidade. Então, é convidar as pessoas para nos ajudar nessa luta por justiça, né? Para nos seguirem nas redes sociais também, né? Para poder... A gente sempre está alcançando mais pessoas e falando dessa questão da justiça. E é isso, sabe? Hoje eu sinto muito que as pessoas... elas nos enxergam como inimigas dos atingidos. E, na verdade, nós não somos inimigos dos atingidos, né? Como a Nayara falou, a gente não tem braço para fazer muita coisa. Então, a gente decidiu fazer a luta do familiar. Mas não quer dizer que nós estamos fazendo a luta do familiar, que nós somos contra as pessoas que estão lutando pelos direitos delas. São duas coisas completamente diferentes. Mas a gente gostaria muito que todas essas pessoas que estão lutando pelos direitos, né, de atingidos se juntassem a nós por essa luta por justiça. E só para completar, hoje nós estamos numa luta de Davi contra Golias. Nós temos de um lado a Vale, imensa, um poder aquisitivo altíssimo, que a gente eu não sei nem mensurar. E nós temos de um lado, do lado de cá, a Vabrum. 11 pessoas na diretoria, mais alguns 800 associados e mais umas famílias, né, que ainda não... Tem muita gente que ainda nem conhece a gente, que conhece a Vabrum, porque tinha familiares, tinha vítimas de várias localizações. E tem pessoas que a gente ainda não conhece, mas creio que nós vamos chegar lá. Mas eu acho que vale lembrar que Davi venceu o Golias. Então, assim, muitas pessoas não acreditam que nós vamos vencer, que nós vamos ter justiça, que nós vamos ver as pessoas presas. Mas nós estamos aqui do lado como Davi. Como Davi venceu Golias, nós vamos chegar. Pode demorar 10, 20, 30, não sei. O tempo é de Deus, não é nosso. Mas nós vamos chegar lá. E nós não vamos desistir enquanto a gente não vê essa justiça sendo feita pelos nossos. Força. Exatamente. E eu tenho certeza que Deus está do lado dos justos. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a vida é feita de escolhas, né? Você tem escolhas, Deus deixou o livre-arbítrio. Então, assim, a pessoa faz o que ela acha melhor. Só que tem uma parábola que é... Uma parábola não. Um dito que é muito sério. Tudo que você planta, você colhe. Por isso que são as escolhas. Então, não adianta a gente achar que vai plantar manga e vai colher limão, porque não vai. Entendeu? Tudo que nós plantarmos, isso nós vamos colher. E não é só em atitudes, é em palavras também. Exatamente. Isso eu falo não só de Vale, eu falo até mesmo para a comunidade em si e todos que veem nós, às vezes, como inimigos.
Gente, nós não somos inimigos, entendeu? Que a Vale, né? E tome cuidado, porque as palavras têm poderes, a palavra tem poder. Então, assim, plantou, vai colher. Então, assim, une conosco é muito melhor do que ficar falando coisas que às vezes a pessoa mesmo não sabe, entendeu? É melhor a gente unir e conquistar aí, né? Reparação para uns, alento para outros, do que ficar nessa coisa, nessas, às vezes, picuinha, que não é desnecessário. Nós estamos aqui para ajudar todos. Claro que dentro das nossas possibilidades, mas ajudar todos. E a união faz a força. Quanto maior essa união, Exatamente. muito mais força, né? Juntos somos muito mais fortes. E quais são os canais de comunicação de vocês lá? É a Avabrum mesmo? A Avabrum Oficial. Avabrum Oficial? No Instagram está a Avabrum Oficial. No Facebook. Tem canais do YouTube também, que a gente coloca bastante a questão dos atos, dos seminários que a gente faz. E tem o Projeto Legado também. No início do ano, né? Tem um Que é um website. ato maior, que é um ato de visibilidade maior. Nós colocamos no YouTube, geralmente conseguimos uma transmissão. E também temos o nosso corporativo, que é acessível para todos, que é 995-31-1146. E está aí aberto para todos que queiram conversar conosco. Estamos às O ordens. website de vocês É contato@avabrum.org.br. Tá. Esse é o e-mail. Isso. Esse é o e-mail. O site é site www.avabrum.com.br. Isso. É isso. Ah, beleza. Aí a gente vai deixar tudo na descrição, bonitinho. Agradeço vocês demais por ter reservado esse tempo para vir falar pra gente. A gente que agradece a oportunidade de trazer esses esclarecimentos, né? Principalmente para as pessoas de Brumadinho, que às vezes sempre ficam em dúvida, né? Como que funciona a Avabrum, como que a Avabrum se mantém. E é isso, né? A gente conta com mais canais assim e sempre que você tiver oportunidade, nós estamos aqui à disposição para poder falar. Vou aproveitar que nós já estamos aqui. Dia 30 agora, de agosto, nós vamos ter o encerramento do Legado 2, que é um dos projetos que nos ajuda, né? Nos ajuda com visibilidade, com as mídias. E aí nós vamos ter aqui em Brumadinho mais um congresso, né? Onde nós vamos ter a presença do Capernejá, Fabrício Capernejá, e várias outras atrações, um debate também. E vai ter o lançamento da revista da Avabrum, do livro da Avabrum, de A a Z, que conta, assim, desde o início da Avabrum até o final, mas de A a Z, né? Cada palavra, cada letra tem um sentido para nós. Aham. E aí nós vamos ter o lançamento desse livro e desde já convido todos que estão nos assistindo. É uma edição desse. Fabrício Capernejá, né, é um escritor muito famoso, né? Ele fala muito sobre a questão do luto, sobre a questão de vivência, né? Então, assim, é um escritor muito famoso. E vai ser lá na quadra de esporte, né? Então, a gente conta com todo mundo de Brumadinho lá para poder prestigiar e também para conhecer um pouquinho mais da história da Avabrum. Que bacana. Vai ser a oportunidade que nós vamos ter também de estar apresentando a Avabrum de uma forma literária. Muito legal. E eu vou querer uma edição desse livro. Pode ter certeza. Queria uma edição. Mandamos para você, pode ter certeza, tá? Pessoal, então é isso. Né? Vocês viram aí sobre a história da Avabrum, né? Entre em contato com eles, se você tem alguma dúvida a respeito de qualquer coisa. Eles têm os canais de comunicação aí, né? O direct do Instagram, tem o website, o e-mail, a gente vai deixar todos esses canais de comunicação aí na descrição do vídeo, tá? Você que pode, né, fazer uma doação, faça uma doação para eles, né? Também, vocês viram que eles não têm uma ajuda, né? Assim, governamental, de nada. É só doações mesmo, né? Então, entre em contato com eles e faça a doação, se você pode fazer essa doação. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Se deseja ser um apoiador, entre em contato conosco através do direct do Instagram e vamos mandar para você o portfólio de patrocinador, tá bom? E precisou de peças, procure a MF Autopeças, tá bom? E acessórios. Troca de óleo, tem diversos serviços e produtos lá, tá? E muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Obrigada.